Então, ontem Maria falou, né, sobre a Miriam, né, que se posicionou à beira do Nilo, né, e aguardou a filha do faraó, né, e ela silenciosamente confronta com uma injustiça, né, ela ofereceu uma solução para a filha do faraó, né, posso encontrar alguém para cuidar do bebê para você? E a filha do faraó respondeu, né, vá. E mais tarde, o mesmo representante da casa real instruiu a filha de Levi a respeito do seu filho. Deixe-o ir, que foi em Êxodo, né? Versículo 2, 4 e 7, até o 9. Então, e nesse segundo momento, né, que é a história do Êxodo, né, Moisés se posiciona à beira do Nilo, à espera pelo faraó, né? Então a gente vê como Deus, né, ele faz as coisas, como ele faz os movimentos, e a gente vê como Deus, ele providencia, né, tudo. Essa mulher mesmo, essa filha do faraó, ela foi ela foi abençoada, né, tipo assim, ela foi abençoada com um filho, mas ela foi providenciada, foi um instrumento de Deus, né. Deus providenciou a vida dela para que ela estivesse no lugar certo, na hora certa, né. Imagine ali, quando Moisés ia passando ali naquele cestinho ali que Miriam colocou, se não tivesse, né, essa filha do faraó que se banhava, né, à beira do rio Nilo todos os dias, não sei se era todos os dias, mas assim, foi Deus que providenciou tudo. Deus, ele colocou essa ideia na cabeça da Miriam, né, e aí, assim, Deus, resgatou o Moisés, que ele poderia ter morrido, né, mas Deus já sabia de tudo, né, Deus já sabia tudo que iria acontecer, e ele conseguiu fazer com que o propósito de Miriam e o propósito da filha de Faraó fosse cumprido, né, através da vida de Moisés. Então, na maioria das vezes, nós pensamos que Deus usa somente grandes mulheres, né, de fé, como Maria, Sara ou Esté. Porém, a Bíblia nos ensina claramente que Deus, para escolher qualquer pessoa ou qualquer coisa e usá-las para que seu plano perfeito seja cumprido, a filha de Faraó é um bom exemplo dessa verdade. Então, nós temos aí os antecedentes da filha de Faraó. Ela era uma mulher egípcia que não adorava o Deus verdadeiro, ela não conhecia Deus, como os outros egípcios, e provavelmente adorava Ra, o deus do sol, e muitos outros ídolos. Seu pai, ele governava o Egito e não tinha qualquer respeito ou amor ao Deus dos hebreus de Abraão, Isaque e Jacó. A Bíblia, a Bíblia não cita seu nome. Ela é simplesmente citada como a filha de Faraó, possivelmente porque ela era a sua única filha. Então, os israelitas, o povo escolhido por Deus, eles eram escravos no Egito. E eles viviam subjugados pela crueldade daqueles senhores. No entanto, multiplicava-se também tão rapidamente que o faraó sentiu-se ameaçado. O povo de Deus ia crescendo, né, naquele tempo. Antes desse povo crescer muito assim, José, né, foi aquela história de que Jacó tinha os filhos dele, né, eram as 12 tribos de Israel, e José, ele foi vendido como escravo, né, e foi mandado para o Egito. E lá, né, ele foi o governador do Egito, que aí a gente já conhece essa história. E depois disso, José chamou todos os seus irmãos para ir para lá, né? Então, virou, né, um povo muito grande, multiplicou esse povo. E o faraó se sentiu ameaçado. E ele temia, né, que os hebreus pudessem se tornar uma grande nação. Então, assim poderiam destruí-lo de seu governo, ou talvez aliar-se a um governo invasor e lutar contra os egípcios.
Então, isso aí, o José já tinha morrido, né? E o seu povo virou escravo novamente, né? Seu povo virou escravo, porque o faraó também mudou, com certeza. Não foi o mesmo faraó que levantou José do Egito, né? Isso aí já deve ter sido outro faraó. E aí o povo começou a crescer, né? E eles pegaram e colocaram os hebreus como escravos. Então eles viveram na escravidão por muitos anos mesmo. Até chegar o Salvador, né? Que seria Moisés. Então, para prevenir tal acontecimento, ele criou uma lei ordenando a matança de todos os bebês meninos nascidos de mulheres israelitas. Essa foi uma lei tão terrível, trouxe tanta tristeza. Porém, uma família demonstrou ter fé e confiança em Deus quando seu bebê menino nasceu. Eles se recusaram a permitir que o bebê fosse morto. A Bíblia diz que o esconderam durante 3 meses. Imagina aí, esconder um bebê durante 3 meses, né? Então, assim, deve ter sido uma luta, né? Porque os guardas, né? Eles visitavam as casas das pessoas. Então, eles vasculhavam a casa para encontrar, né? Para ver se tinha criança, para ver se tinha bebê. Então, ela tinha que guardar esse bebê durante 3 meses. Só que um dia, né? Não teve jeito. E aí começou, né? Os guardas a procurar esses bebês nas casas. E aí elas tiveram que dar o jeito dela, né? Deus, com certeza, iluminou lá a mente de Miriam para que ela pudesse levar esse bebê para o rio, né? Então, como Deus usou a filha de Faraó? Em Êxodo 2, 3 e 6, relata como poderoso Deus usou a filha de Faraó para cumprir o seu propósito. Quem abre aí? Vamos abrir a Bíblia para a gente ler? Êxodo 2, capítulo 2, do 3 ao 5. Pode ler quem abriu aí. Alguém abriu? Ah, tava eu falando aqui com o microfone fechado. Eu abri. Olha só, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. É o 5 também, né? Isso, até o E a 6. filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Este é o menino dos hebreus, né? É aqui no meu, dos meninos dos hebreus é este. É. Mas, enfim, você Então, começa a se entender. então ela poderia muito bem, né, entregar esse bebê, né, para um soldado. Ela poderia pegar essa criança e levar, só que ela teve compaixão, né? Ela teve compaixão dessa criança. Essa criança chorava, né? E ela se compadeceu dele. Na hora que ela viu essa criança, ela não conseguiu, né, fazer o que o pai queria que fizesse, né? Que era matar essas crianças. Então aí fica uma lição para nós, né? Que nós que cremos em Cristo, né? Esquecemos facilmente, mas que precisamos desesperadamente recordar é o fato de Deus ser soberano, né? Então deveríamos viver com este pensamento em nossas mentes. Deus está no controle em todo o tempo. Em todo o tempo Deus está no controle das nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele, apesar das circunstâncias, né, a gente tem que crer, tem que confiar. Assim como Deus, ele permitiu, né, que Moisés, ele fosse colocado naquela cestinha. Ele poderia muito bem ter
aparecido um jacaré, ou aparecido um soldado, em vez da mulher, né, da filha do faraó. Mas Deus colocou ali aquela moça, né, e colocou nela um coração quebrantado, né, um coração compadecido, cheio de compaixão, para pegar essa criança e sentir amor por ela, né? Então Deus está sempre no controle de tudo. Essa é uma da lição, né? Uma lição para nós, que a gente tem que deixar Deus, né? Guiar as nossas vidas, né? Em todo o tempo, né? Apesar das circunstâncias, Ele está no controle. Ele tem um plano, Ele tem um propósito para cada um de nós. Em Salmo 135, diz: Com efeito eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, nos céus, na terra, no mar e em todos os abismos. Olha que lindo. Então, com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de tudo. Nosso Deus está acima de tudo. Então, assim, a gente vê o cuidado que Deus teve lá com Moisés, né? O cuidado que ele teve, porque ele sabia, né, o propósito de Moisés aqui na terra. Ele já tinha um propósito firmado na vida de Moisés. E ele não iria deixar nada de ruim acontecer com ele. Então, ao ver as lágrimas do bebê, Moisés, a filha do faraó se compadeceu. E agindo assim, ela estava sendo usada por Deus. Olha que maravilha. Apesar de não saber disso, ela estava sendo usada por Deus. Deus, ele olha, ele vê o nosso coração, né? Então, assim, antes que as palavras saiam da nossa boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Deus já sabe o que a gente vai sentir. Então, os nossos sentimentos, as nossas emoções, Deus conhece todas as nossas emoções. Então, antes dessa emoção chegar ao nosso coração, Ele já sabe. Então, Ele sabia, né, que a filha do faraó iria se compadecer e iria pegar esse bebê, né, e iria cuidar dele com todo o seu carinho, com todo o seu amor. E esse carinho, né, e essa preocupação com o bebê contrastam profundamente com a crueldade de seu pai, né? O seu pai era muito cruel e ela era uma princesa egípcia, né, que ela arriscou a sua própria vida por esse bebê hebreu, a quem seu pai, o faraó, havia sentenciado à morte. Então ela demonstrou, né, ter um caráter forte ao desafiar a ordem do pai. Então, no capítulo 1 do livro de Romanos, explica que as leis de Deus são evidentes para toda a humanidade. Portanto, ela compreendiu quão cruel e injusto era assassinar um bebê inocente, que ela encontraria nesse cesto. Então, vamos ler o capítulo 1 de Romanos? Rapidinho. Qual? Capítulo 1 de Romanos. Pode ler, Mayara. E quais versículos? O capítulo 1. Inteiro? Não, só o primeiro versículo, né? O primeiro e o segundo. De 1 até o 2. Tá. Será que eu abri certo? Romanos 1. Romanos 1. Isso. Paulo, é esse Paulo, servo de Jesus Isso. Cristo? Não, é esse? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Continua? Não. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas está falando aqui, explicando que as leis. Quis falar aqui que as leis de Deus são evidentes para toda a humanidade, né? Então, todo mundo sabe, né, que Jesus era descendente de Davi, né? E que, mediante o Espírito Santo, nós temos, né, Deus. Então, Jesus foi declarado Filho de Deus com poder. Então, desde Romanos, né, a gente crê, né, todos nós cremos, toda a humanidade crê que as leis de Deus, elas são evidentes, né,
Então a gente, assim como ninguém compreendia como essa mulher poderia pegar esse bebê, né, inocente que ela encontrara no cesto e ser cruel com ele, né, assassinar um bebê. Então assim nós cremos, né, nas leis de Deus, né, que Deus ele toca tanto no justo quanto nos injustos, nos ímpios, né. Então assim a gente vê, e essa moça, ela foi usada por Deus. Deus usou ele. Deus usou ela para, né, não ser, não pegar esse bebê e entregar, né? Deus usou essa menina, essa filha de Faraó. Deus, ele providenciou. Quando a princesa decidiu salvar a vida do bebê, aceitou a oferta da irmã do menino em conseguir alguém que cuidasse dele. Então a princesa gostou da ideia. E a própria mãe de Moisés foi escolhida e paga para cuidar do seu filho, para a filha de Faraó. Mais uma vez podemos ver o controle de Deus em todas as circunstâncias. Imagina aí, uma mãe que estava desesperada, né, para proteger o seu filho, e simplesmente a filha do faraó encontra o menino e ainda paga ela para ser a cuidadora da criança. Olha que bênção. Como Deus é lindo, né, gente? Deus, ele faz infinitamente mais, né, do que a gente imagina, do que a gente possa pedir. Então a gente tem que confiar, a gente tem que crer, né? Crer no Senhor, que ele está no controle de tudo, né? Que os propósitos dele vão ser cumpridos em nossas vidas e que nós podemos ver a bondade de Deus, né? A glória de Deus, né? As bênçãos dele já estão destinadas para nós, já estão aí, ó. É só a gente acessar mesmo, né? Então, nós podemos ver o controle de Deus nessa circunstância, né? Como Deus foi lindo aí, como Deus foi maravilhoso, que a princesa, ela aderiu à ideia de Miriam, né? Imagina aí, uma menina, né, na beira do rio. Ah, eu consigo para você uma cuidadora para cuidar da criança. Quantas servas ela teria, né? Quantas pessoas ela teria ao lado dela para poder cuidar dessa criança? Mas ela escolheu uma hebreia, né? E a mãe, né? A própria mãe do menino. Então a Bíblia diz em Êxodo 2:10 que, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser seu filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, no Novo Testamento, confirma que Deus usou a filha de Faraó para prover educação e treinamento a Moisés. Moisés, ele foi usado por Deus, né? Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Acho que tem alguns livros que falam que Moisés foi como Jesus, né? Ele foi o primeiro salvador, né? Ele salvou o povo do Egito. Então ele tinha que ter treinamento, né? Eu acho que ele não poderia ser criado pelos pais pelo fato de que os pais não teriam como dar essa educação, esse treinamento para eles. Então isso foi tudo uma circunstância que Deus criou para que Moisés fosse, né, treinado e educado pela filha de Faraó. Então essa preparação demonstrou ser muito útil quando Moisés liderou os israelitas para fora do Egito. Então os versículos em Atos 7:21 diz: quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha que maravilha. Imagina aí um escravo hebreu, né? Ser educado com toda a ciência dos egípcios, né? Como ele foi poderoso em palavras, né? Ele teve a sabedoria para poder lidar com as situações. Seu pai, então Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Estes versículos indicam que a filha de Faraó adotou Moisés e cuidou dele, como se fosse seu próprio filho. E ela deu-lhe o nome, né? Um nome, todo conhecimento, educação, riqueza que estava em seu alcance. Sem dúvida, ela também lhe deu muito carinho durante os anos em que ele cresceu sob seus cuidados. Deve ter sido muito difícil para a princesa quando Moisés se negou a ser reconhecido como seu filho. Ele retornou para os israelitas e foi um instrumento humano que os redimiu da servidão. Então a Bíblia não relata se a princesa alguma vez voltou a ver seu filho adotivo.
Porém, nós podemos louvar ao Senhor por ela ter contribuído na preparação, né, da educação de Moisés para o serviço de Deus. Até aqui tá tudo bem, gente? Estão conseguindo entender? Se Com quiserem certeza. comentar alguma coisa. Não, até agora está tudo bem. Então, nós vemos, né, como Deus foi fiel, né? Deus foi fiel com a família de Moisés. Conseguiu a filha do faraó para poder cuidar dele, né? Deixa eu só ver aqui. Então, a própria filha do faraó, ela usou seu privilégio para salvar apenas uma vida, né? Ela poderia ter dito, que diferença faria para salvar um menino quando centenas estão em perigo? Mas ela fez o que pôde e aquele menino cresceu para libertar o resto da nação hebraica. Pelo que a gente vê dessa história, ela, ela não gostava, né, do que estava acontecendo, do que o pai estava fazendo, né? Então ela tinha muitas brigas com o pai, né, por estar matando tanta criança. Ela achava que isso aí não seria necessário, mas ela não tinha o poder, né, de, de, de mudar a opinião do pai. Mas ela fez a diferença salvando um menino, né? Centenas de meninos morreram, centenas de crianças morreram, mas ela fez a diferença salvando um menino para libertar, né, o resto da nação. Então essas mulheres, ela ocupam seu lugar na longa lista de pessoas fiéis, né, cujas contribuições Deus honrou. Não importa o nosso contexto ou convicções sobre o que é permitido ou possível, toda mulher, então, e agora, tem uma esfera de influência que pode alavancar. Então, cada uma das mulheres do êxito, ela teve seu papel, né, definido para virar o jogo, né, contra a injustiça que todas passaram, né, que muitas passaram. Então, a Bíblia não relata, né, se a princesa voltou a ver seu filho, né, depois que ele foi embora. Não sei se vai contar nessa história aqui, mas Moisés, ele matou um egípcio. E aí, depois que ele matou esse egípcio, ele saiu, né? Ele foi embora, ele saiu do castelo ali, do templo deles ali, e foi embora para o deserto. Ele foi para o deserto e lá ficou 40 anos. Então, do mesmo modo que Deus, em sua soberania, controlou as circunstâncias para que Moisés redimisse os israelitas da escravidão egípcia, Deus, ele também deu Jesus Cristo como Salvador para mim e para você, né? Então Jesus morreu na cruz por seus pecados, por meus pecados, e podemos confiar nele, né? Que ele o perdoará, libertará a escravidão espiritual. Então Deus preparou um Salvador para mim, um Salvador para você. Então Moisés, ele foi como se fosse um Salvador para aquele povo. Então, se você quer ter paz, alegria, também deve se libertar-se da escravidão espiritual. Reconheça que você é pecador, creia e receba o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Então, nessa história aqui não está falando, né? Realmente não está falando como foi que Moisés ele saiu, né? Do conforto lá dos egípcios, né? Para poder ir para um deserto. Mas foi tudo uma circunstância que Deus preparou, né, para que ele fosse, vivesse lá muito tempo, né, 40 anos também, para depois voltar e libertar o seu povo. Talvez você já tenha confiado em Jesus, mas está vivendo sob circunstâncias difíceis, tal como os pais de Moisés. Talvez, como na história que acabamos de estudar, Deus tenha colocado em seu caminho uma pessoa que a tenha ajudado, porém não crê no verdadeiro Deus. Então, peça a Deus, peça ajuda para eles ser um bom testemunho, né, para essa pessoa. É um consolo reconhecer que o nosso Pai Celestial está no controle de todas as coisas. No livro de Crônicas, 1 Crônicas 29:10, nós lemos claramente essa verdade. Pelo que Davi louvor ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor
é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o teu reino, e tu te exaltaste por chefe sobre nós. Riquezas e glórias vêm de ti. Tudo domina sobre tudo. Na tua mão há força, há poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Então, que maravilha, que versículo lindo, né? Está em 2 Crônicas, viu, irmãos? 1 Crônicas 29:10. Falando aí da grandeza, da honra de Deus, né? De como Deus é bom, de quanto Ele tá, né? Ele é soberano, ele é grande, né? O Senhor, ele exalta, né? Riquezas e glórias vêm dele, né? Ele que domina tudo, na mão dele há força, há poder, né? Então nós devemos crer, né? Nós devemos estar crendo no controle de Deus, que tudo está no controle de Deus. Nada, 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 nada sai do controle do Senhor. Então, quais eram as circunstâncias da personalidade da filha de Faraó? O que vocês acham? Quais as características dela? Da personalidade dela, da filha de Faraó? Alguém quer comentar? Uma das características da personalidade da filha de Faraó? O que vocês acham? Que ela tinha um bom coração, né? Uhum. Pela história aí contada, que ela tinha. Ela tinha um bom coração, né? E ela estava disposta, né, a ser tocada por Deus, né? Ela tinha Aham. um coração bom, tanto que Deus, né? Deus é espírito, né? Então, tipo assim, com certeza ele falou aos ouvidos da filha do faraó, né? Não pega a criança, né? Cuida dessa criança. Deus, tanto como Deus endureceu o coração do faraó, vocês vão ver mais na frente, né? Que Deus endureceu o coração do faraó, Deus também amolece o coração, né? Da filha do faraó. Então, de que modo a vida da princesa mostrou diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens? De que modo vocês acham que a vida dela mostrou diferença? Acho que acaba sendo uma certa obediência, né? Às vezes tá todo mundo para a direita e você ir para a esquerda é desafiador. Então, o pai dela estava lá, matando tudo quanto é menino, e ela Uhum, indo totalmente contra, né? Então, isso acontece muito na nossa vida. Às vezes a gente tá todo mundo indo para um lado e você sente no seu coração, não, mas vai pro outro lado. E às vezes a gente. E é desafiador você ir contra, né? é. Então, acho Eu que fico assim, uma certa imaginando obediência. como que ela levou, depois, né, que ela levou Moisés, já rapazinho, né, pro castelo. Então, assim, como é que ela chega lá com esse menino? Ah, é meu filho. O que É, que o pai falou, né? Mas ele foi criado, né, com toda a educação, né, ele aprendeu a lutar, né, ele aprendeu a toda a educação, né, que os egípcios têm, ele teve, né? Então, por que que Deus preservou a vida dele mesmo, entendeu? Deus usou a vida dessa princesa aí pra, para que Moisés cumprisse o propósito dele, que ele precisaria, né, ser educado, ter essa instrução, né, que os egípcios tinham. Então, quais eram as qualidades da família de Moisés? O que é que vocês acham que era a qualidade da família de Moisés? As qualidades da família de Moisés é que eles confiavam, né, gente, totalmente em Deus, né? O controle da vida deles estava em Deus, eles não tinham mais, né? Então, eram pessoas o quê? De princípios, de valores, né? Pessoas que obedeciam a Deus, né? Que criam no Senhor. Eles estavam confiantes, apesar da circunstância, né? Apesar de que eles sabiam que estavam vindo os soldados para matar todas as crianças, mas é Joquebede o nome da mãe de Moisés, né? Ela sabia, né? Ela confiava em Deus. Então, ela depositou total confiança no Senhor. Ela depositou confiança e ela obedeceu também, né? Porque não foi da cabeça dela, né? Ter escondido Moisés, pegar o filho, dar para Miriam levar no rio, entendeu? Então, assim, ela obedeceu um mandado do Senhor, né? Ela ouviu a voz do Espírito Santo. Então, vamos descreva um momento específico em sua vida no qual você vivenciou a soberania de Deus. Alguém tem um testemunhozinho rápido
para demonstrar aí um momento que você vivenciou a soberania de Deus, como Deus foi soberano em sua vida, como Deus te livrou de alguma coisa, assim. Se alguém tiver um testemunhozinho rápido, pode falar. Ô, Flávia, se eu começar, eu não vou terminar hoje. Eu só sei dar muito uma coisa, que Deus fez muito, mas muito na minha vida, muito, muito mesmo. E eu agradeço a Ele todo dia por isso. Por isso eu não vou nem começar, tá bom? Amém, tá jóia. Mas todos nós, né? Nós vemos todos os dias a soberania de Deus em nossas vidas. E nós temos realmente que estar com o coração pronto, né? Pronto a obedecer, pronto a ouvir a voz do Espírito Santo, para que a gente viva, né? Viva a bondade de Deus, porque às vezes as circunstâncias, né, irmãos, nos desafia mesmo. Ontem mesmo eu estava aqui, só Jesus, viu? Eu estava ouvindo essa mensagem de Maria aí, e foi lindo, Maria, maravilhoso. Eu tomei para mim mesmo aquela mensagem. E a gente viu como Deus está te usando, né? Como Deus está sendo maravilhoso aí com você, que você está tendo muita experiência com Deus. E assim, a gente vê, né? Às vezes a gente se desespera, né? Com as coisas, com a circunstância, mas a gente sabe, né? Que tem um Deus que está olhando por nós. E no final do dia eu já estava mais tranquila, porque eu vi a bondade de Deus na minha vida, eu vi que Deus foi soberano, que Ele cumpriu, né? A promessa dele em minha vida. Então, assim, às vezes a gente passa por vales, gente, a gente passa por história, né? Por acontecimentos que fazem com que a vida da gente vire assim, se a gente não tiver Deus, se a gente não confiar, entendeu? A gente não confiar totalmente em Deus, a gente se desespera. Mas eu creio que esse momento de manhã aqui está sendo uma bênção para todos nós, porque a gente já sai daqui, né? Confiante, crendo, né? Que a gente está com o Espírito Santo, que Deus está conosco, que Ele vai conosco em todas as situações, né? Todos os desafios nossos, então Deus está conosco, então não há nada que possa, né, mudar, nada que possa fazer com que Deus não nos ajude, né? Então, assim, nós cremos eu creio, né, que esse encontro nosso aqui está sendo maravilhoso e ele está realmente, assim, a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus e pegando essa palavra e guardando em nosso coração, né? Assim como Maria, né? Assim como Maria, mãe de Jesus, ela pegou a palavra de Deus e guardou no coração dela, né? Olha, imagina aí, conviver com Jesus tanto tempo, né? E ela ouvia o que Jesus falava e ela guardava no coração. Então, se você ver depois, vamos ver depois a história de Maria, e nós vemos que tudo que Jesus falava, né? Ela sabe desde a idade dele de pequeno, de bebê, de criança, ela ouvia as palavras dele de sabedoria e ela guardava no coração. E é como nós estamos aqui, né? Todos os dias, ouvindo a história de cada uma dessas mulheres, então, ouvindo os desafios, as histórias, os comportamentos bons e ruins, né? Tirando o que é bom e ó, guardando. E é isso aí que vai nos fortalecendo, né? Vai nos dando fé, nos dando mais coragem, né? Ousadia para poder continuar mesmo. Amém? Que Deus possa abençoar nossas vidas. E Rodrigo está aí, né, Rodrigo? Que bênção. Bom dia, hoje eu consegui entrar aqui rapidinho com vocês. Maravilhosa a palavra aí. Tudo bem? Amém. Bom dia! Bom dia, muito boa a palavra, viu? Hoje foi, nossa, demais. Foi uma história bem bonita, né? Uma história da filha de Faraó, né? E Deus sempre está com a gente, né? Deus não é homem que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa, né? Acaso ele fale e deixa de agir, né? Acaso promete e deixa de cumprir, né? Números 23, né? Isso é o nosso Deus, né? Deus está conosco todos os dias, né? Deus está com a gente, sempre caminhando com nós, né? Assim como nós nos preocupamos com nossos filhos, com nossos familiares, né? Assim é Deus com a gente, né? Mas ele só quer que a gente confie nele todos os dias, né? E mesmo Moisés ali não sabendo de nada, né? Mas no interior dele eu já acreditava que mesmo ele naquela água sozinho, ele já confiava que Deus tinha algo para ele, né? Que Deus estava preparando ali um cuidado para ele, né? E Deus colocou no caminho ali de Moisés, né? A filha de Faraó, assim como Deus usou também a mãe de Moisés, né? Para colocar ele no rio ali, porque ela foi ousada, né? Ali foi uma fé com ousadia, né?
Porque você colocar teu filho num cesto, dentro do rio, e sem saber o que vai acontecer no futuro, mas apenas confiar no Senhor, é dessa forma que a gente tem que caminhar todos os dias, né? É confiar em Deus. Deus olha pra gente, né, como filho amado, né? Deus promete as heranças dele para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte com ele, que é confiar todos os dias, né? Amém, Rodrigo. Pode continuar aí e depois finalizar com oração aí pra gente, já é 7 horas, né? Não, vocês querem que eu ore? Aham, com Tá, certeza. e aí Abençoe, Jesus. o versículo, né, o versículo 6 de Salmos 23, né, certamente que a bondade e a misericórdia, né, e a gente pode incluir ainda aqui, além da misericórdia, né, a gente pode incluir, certamente que a bondade, a misericórdia, a provisão, o amor, o afeto, o carinho, as heranças de Deus, né, nos seguirão todos os dias de nossas vidas, né, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias, né, é isso que Deus tem pra gente, né, Deus tem pra gente coisas boas todos os dias, né, a gente tem que confiar, a gente tem que crer, né, o sangue de Jesus já está derramado sobre nós, né, Deus quando olha a gente, ele não olha como pessoa, mas ele vê o sangue coberto em nós, porque debaixo desse sangue é só pecado, então ele não vê pecado em nós, ele vê nós como pessoas, como os filhos de Deus, né? E essa conexão de Deus conosco é através do sangue, né? E Jesus cedeu a vida dele, né? Cedeu a vida dele justamente para nos livrar, né? E para nos ceder ali um caminho puro diante de Deus, né? Antigamente os sacerdotes tinham que entrar no templo, né? E só ele poderia entrar para ter acesso a Deus, e Jesus rasgou esse véu, né? E trouxe para a gente esse caminho, esse acesso. E a gente só tem que confiar, né? A gente só tem que seguir com fé, seguir adiante. Momentos difíceis tem em nossas vidas todos os dias, né? Mas Deus ele capacita nós, né? É isso que a gente tem que entender. Deus capacita nós todos os dias. Dificuldades vai, né? Mas vem para a gente aprender, né? E a gente passa de uma fase, vem outra, né? E vem outras dificuldades, e essa é a nossa vida, né? Mas a gente tem que colocar em mente que Deus honra aquele que trabalha, né? E muitas vezes a gente só fica de joelho orando, mas não toma nenhum tipo de ação, né? E não é dessa forma que Deus nos olha, né? Deus quer ver a gente trabalhando, quer ver a gente em movimento, né? Se a gente pega a história de Josué, Moisés, Davi, Salomão, todos guerreando, todos indo para frente, todos trabalhando, todos ali com fé em Deus ali para livrar, às vezes para livrar Israel, às vezes para cumprir um propósito de Deus, às vezes uma profecia, né, mas Deus quer a gente em movimento, né? Então, na hora de que fraqueja, né, vai para o quarto, né, vai lá para o seu posto de gasolina, né? Eu falo que a palavra de Deus é o posto de gasolina, né? Quando o tanque tá quase na reserva ali para acabar, meu, vai lá, corre no seu quarto, lê uma palavra, né, vê um culto, alguma coisa, para se reabastecer da palavra dele e seguir adiante, né? Eu acho que é isso que Deus quer da gente. Deus quer confiança, né? E a fé, né? A fé é confiar no invisível, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? O passado nos condena, né? O futuro nos traz ansiedade, e vivemos o presente, né? E deixamos o futuro para Deus, né? O passado, o Jesus já nos limpou, né? Então a gente não tem que se condenar do passado, né? O passado, Jesus já limpou a gente, né? O presente a gente vive, e o futuro a gente larga na mão dele, né? Que o futuro, ele que nos vai guiar, né? E se a gente tiver fé, né? Com certeza, né? Eu não tenho dúvidas que ele irá cumprir, cada um no seu tempo, com todos os propósitos daquilo que ele tem para nós, né? Isso é bem importante, a gente entender isso, e a gente entender o que ele quer de nós, né? Sempre perguntar para ele, né, o que Deus quer de nós, né? Que ele faça a tua vontade, não a nossa, né? Então, às vezes a gente quer, eu quero trabalhar em TI, mas Deus quer que eu seja médico. Então, cara, não vai, o outro lado não vai dar certo, né? Então, às vezes Deus já coloca a gente no caminho, mas a gente tenta mudar pela nossa vontade, não pela vontade dele, e aí as coisas começam a dar errado, e aí quando você volta para o caminho de novo, as coisas fluem, né? Então Deus, ele já tem um propósito para a gente, né? Então entrega isso para ele, pede para ele te trazer em palavras, vai para um culto, né? Conversa com Deus antes, pede para ele te trazer um direcionamento, que ele sempre vai te entregar alguma coisa para te acrescentar, né? E uma coisa para você seguir no propósito dele, né? Porque Deus, ele honra a gente, Deus nos ama, né? Assim como Jesus e o Espírito Santo, e a gente tem essas 3 ferramentas aí para usar todos os dias das nossas vidas.